Está começando. Um programa que consola, esclarece e educa. Está no ar. O que é o Espiritismo? Olá, ouvintes da Web Rádio Divulgar.net. Está começando mais um programa O que é o Espiritismo. Eu sou André dos Anjos e estarei na locução do programa de hoje. E em fevereiro, o programa vai estar completando seu 3º aniversário. Em comemoração, o grupo Divulgar Doutrina Espírita reformulou a grade do programa. E no primeiro programa de 2021, a gente iniciou pautas com princípios básicos, noções básicas da doutrina, para ajudar você que quer conhecer ou que está começando a ter um norte e a divulgar se propôs a isso. Então, a pauta é doutrina espírita. Vamos começar? Semana passada foi os princípios básicos e hoje eu estou com meu amigo, companheiro do grupo, José Maria Brito. Vamos trabalhar as obras básicas. Brito, meu querido poeta, muito boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Andréia, boa tarde a todos os ouvintes da Web Rádio Divulgar.net e também das redes sociais, que esse programa também vai para as redes sociais, vai para o YouTube. E seja a hora que você estiver assistindo, receba o meu abraço fraterno. Receba de todos nós. E o papo vai ser bom, muita música, mas é para daqui a pouco, porque agora é hora do momento de reflexão. Ouça agora, momento de reflexão. Certo dia, um homem caminhava por uma estrada deserta e começou a sentir fome. Não estava prevenido, pois não sabia que a distância que ia percorrer era longa. Começou a prestar atenção na vegetação ao longo do caminho, na tentativa de encontrar alguma coisa para acalmar o estômago. De repente, notou que havia frutos maduros e suculentos em uma árvore. Aproximou-se, mas logo desanimou, pois a árvore era muito alta e os frutos inacessíveis. Continuou andando e foi vencido pela fome e o cansaço. Sentou-se na beira do caminho e ficou ali lamentando a sorte. Não demorou muito e ele avistou outro viajante que vinha pelo mesmo caminho. Quando o viajante se aproximou, o homem notou que ele estava comendo os frutos saborosos que não pudera alcançar e lhe perguntou: "Amigo, belo fruto você encontrou?" "É", respondeu o viajante, "eu o encontrei no caminho. A natureza é pródiga em frutos suculentos." "Mas você tem a pele machucada", observou o homem. "Ah, mas isso não é nada. São apenas alguns arranhões que ficaram pelo esforço que fiz ao subir na árvore para colher os frutos." E o homem, agora com mais fome ainda, ficou sentado resmungando de estômago vazio, enquanto o outro viajante seguiu em frente. Algumas vezes, fatos como esse também ocorrem conosco. Ficamos sentados lamentando o sofrimento, mas não abrimos mão da acomodação para sair em busca da solução. Esquecemos que é preciso fazer esforços, lutar, persistir. É muito comum ouvir pessoas gritando por um lugar ao sol, mas as que verdadeiramente querem um lugar ao sol trazem algumas queimaduras, fruto da luta pelo ideal que almejam. Outras, mais acomodadas, dizem que Deus alimenta até mesmo os pássaros. Por que não haveria de providenciar o de que necessitam? Essas estão certas, em parte, pois se é verdade que Deus dá alimento aos pássaros, também é certo que Ele não o joga dentro do ninho. O trabalho de busca pelo alimento é por conta de cada pássaro, e muitas vezes isso não é fácil. Há situações em que eles se arriscam e até saem com alguns arranhões. Por essa razão, lembre-se sempre de que Deus a todos ampara, mas a caminhada, os passos, a busca é por conta de cada um. Por vezes, a escalada é árdua, exaustiva, solitária, mas é preciso fazer esforços para alcançar o fruto desejado, principalmente em se tratando dos frutos que saciam a sede da alma. Jesus ensinou: "Batei e a porta se abrirá." Mas os passos até chegar à porta e o esforço por bater são necessários. Buscai e achareis. Outra recomendação na qual está contida a ação necessária. Buscar é movimento, é esforço, é ação.
Seria diferente se Jesus tivesse dito: espere passivamente que a porta se abrirá, ou fique aí parado que o que deseja chegará até você. No entanto, é preciso saber o que se busca e por qual porta desejamos entrar. Ainda aí, nossa escolha é totalmente livre. Nossa vontade é que nos conduzirá aonde queremos chegar. Sendo assim, façamos a nossa escolha e optemos por chegar lá e chegar bem. Deus dá asas a todos os pássaros, mas enquanto as andorinhas voam em busca dos climas primaveris e os colibris descobrem novas flores, os abutres farejam a morte para alimentar-se com os restos dos animais vencidos. Voltamos. Esse é o programa O que é o Espiritismo. Eu, André dos Anjos Brito, vamos estar batendo um papo descontraído e informando vocês sobre as obras básicas da doutrina espírita. Semana passada, eu e Isabela, a gente bateu um papo muito legal falando sobre os princípios básicos da doutrina, a questão de expectativa e realidade daqueles que chegam a primeira vez ao centro. E na nossa conversa a gente falou de maneira equivocada o nome de um livro do Antigo Testamento. Então a gente vai corrigir que o nome correto é Deuteronômio. Então, o livro de Deuteronômio, certo? Voltando para a pauta de hoje, meu querido Brito, a pessoa chegou no centro espírita, viu como é, começou a assistir palestra e deu vontade de aprender a doutrina. Ela pergunta como é que ela começa, já que ela buscou, viu que é vasta a literatura espírita, e a gente sempre fala, começa pelas obras básicas, vem para um estudo do ESD, que é o estudo sistematizado da doutrina espírita, mais uma hora e meia é pouco para a gente realmente conhecer. Então a gente sempre recomenda, estude as obras básicas. E o que são mesmo essas obras, Brito? André, você está correta em indicar para as pessoas que chegam no centro espírita que estudem, que leiam as obras básicas, porque é isso que está faltando. Tem muita gente falando de espiritismo sem conhecer realmente a doutrina espírita. As obras básicas, André, também conhecida como Codificação Espírita, são os 5 livros publicados pelo professor Hippolyte Léon Denisard Rivel sob o pseudônimo de Allan Kardec. Nós costumamos chamar de Pentateuco Espírita, que são 5 obras que todos precisam ler. Certo. E só enumere para a gente quais são essas obras. Bem, nós temos a primeira obra que deu início à doutrina espírita, até é o marco da doutrina espírita, que é o Livro dos Espíritos, que foi lançado em 18 de abril de 1857. Inicialmente com 501 questões, e em segunda edição, publicado mais tarde, no ano de 1860, já com 1019 questões, totalmente revisada pelos espíritos. Depois nós temos o livro dos Médiuns, que foi lançado em 1861. Temos em seguida o Evangelho segundo o Espiritismo, publicado em 1864. Depois Allan Kardec publica o livro O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, em 1865. E fechando o Pentateuco Espírita, nós temos o livro da Gênese, publicado em 1868. Então estes são os 5 livros que compõem a doutrina espírita, as obras básicas. Certo. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho de cada obra para vocês entenderem o que vocês vão encontrar em cada obra dessa. Mas a gente agora, Brito, vai te pedir para que você possa, dessa sua capacidade de sintetizar, palestrante que fale para os nossos ouvintes um pouco de Kardec. Quem foi Kardec? Qual é a importância da doutrina espírita? Inclusive, muitas pessoas dizem, não, vocês não são cristãos, vocês são kardecistas, vocês seguem Kardec. Então, assim, gostaria que você elucidasse para os nossos ouvintes quem foi, de fato, o professor, com a sua real importância na doutrina, e se é certo a gente falar espírita kardecista. André, eu acredito que para falar das obras básicas, sem falar do autor das obras básicas,
não vai adiantar muita coisa, né? Então nós precisamos realmente apresentar ao público, principalmente ao público não espírita, o nosso codificador Allan Kardec. Muitas pessoas realmente se interessam pelo espiritismo, querem conhecer a história de Allan Kardec, saber mais sobre a sua biografia, e às vezes não sabem onde encontrar tais informações. Alguns até pensam que foi Kardec, como você falou, o idealizador do espiritismo, que a doutrina espírita foi concebida por ele, e isso é um erro. Kardec foi apenas um codificador, ou seja, ele organizou as mensagens dos espíritos e transformou nessa doutrina maravilhosa, né? Codificou para nós, deixando esses ensinamentos maravilhosos. Mas Allan Kardec, André, ele foi o professor Hippolyte Léon Denisard Rivel. Para uns que se acostumaram a chamar assim, nós chamamos ele até hoje dessa maneira, mas se formos buscar o seu registro de nascimento, está lá escrito no registro de nascimento dele, Denisard Hippolyte Léon Rivel. É que na França tinha esse costume, vinha primeiro o prenome da família, depois os avós, aí ficou assim na certidão de nascimento. Mas nós chamamos realmente, todo o movimento espírita chama Hippolyte Léon Denisard Rivel. Então ele foi um professor, ele aprendeu na escola de Pestalozzi, ele falava várias línguas, era um homem muito educado, poliglota, uma pessoa que ensinou praticamente alguns jovens de graça que não tinham condições de pagar. Ele foi uma alma muito caridosa. Então ele tem o seu nome na educação da França, ele tem o seu nome. Então, mas para muita gente ele é desconhecido. Então esse nosso Hippolyte Léon Denisard Rivel, nosso querido Allan Kardec, esse homem que, cético, pesquisador, cientista, buscou depois conhecer a doutrina espírita depois de muito convite. O que eu acho interessante no professor, antes de ser Allan Kardec, só a resposta que ele deu para um amigo dele, quando o amigo chega e diz: professor, está acontecendo aqui na sociedade de Paris, às vezes estão bailando, girando, dançando, dando respostas. Eu não esqueço, é uma coisa que ficou gravada do ceticismo, né? Mas de um homem de bom senso dizer: no dia que me provarem que mesa tem nervos para sentir e boca para falar, nesse dia eu acredito. Mas por enquanto, para mim não passa de um conto de carochinha. Então é interessante. Ele era um homem de ciência, né? Então o cientista parte do princípio do ceticismo, tem que ter aquela prova material, que no caso os espíritos deram, né? Que começaram a responder. Mas, sim, então é por isso que esse sentido de homem pesquisador, cientista, foi o que auxiliou muito na organização da doutrina espírita. Por isso que ele diz que a doutrina é ciência e filosofia, porque ela é uma ciência de observação. Às vezes as pessoas dizem: o espiritismo não é ciência. É sim, é uma ciência do infinito, é uma ciência espiritual. E como toda ciência, ela precisou de observação para que ele pudesse formular a teoria. É interessante, geralmente a gente formula a teoria para poder explicar os fenômenos. Com a doutrina espírita foi diferente. Foi observar os fenômenos para depois formar toda uma teoria para facilitar mais o nosso entendimento e o nosso estudo nos dias de hoje. Exato. Inclusive até ele fala no livro dos Espíritos que parte do conhecido ao desconhecido, né? Ou seja, dos fenômenos, e aí entender como ele surgiu. Então a gente vê que o quão Kardec, da sua humildade, que quando ele lançou do livro dos Espíritos, ele não colocou o seu nome de batismo, que era conhecido, muito conhecido por ser professor e cientista. Ele, como soube desse pseudo, né, de alguma vida passada, ele utilizou para justamente as pessoas buscarem o conteúdo, e não o nome dele, achando que era mais uma publicação sua como professor, como cientista. Exato, André, e é por isso que você até fez essa pergunta e eu nem respondi, mas eu gostaria até de tocar agora nesse ponto, que a questão do kardecista, né, do kardecismo,
que as pessoas falam. Então, será que é correto realmente falar espírita kardecista? É claro que não. Não existe doutrina kardecista. Existe doutrina espírita. E você, querido amigo, ouvinte, você está aí nos assistindo também pelas redes sociais, pelo YouTube, saiba que não existe doutrina kardecista, e sim doutrina espírita. O termo kardecista e kardecismo são totalmente equivocados. Porque, pense comigo, o sufixo ismo, o que significa? O sufixo ismo significa posse, criação. Como a doutrina foi organizada? Ela foi codificada por Allan Kardec. Então, ele não é o criador ou fundador do espiritismo. Então, espírito, mais ismo, espiritismo. Então, Kardec não criou nada, é a doutrina dos espíritos, tá? Ele apenas codificou. Aquelas pessoas que procedem dessa maneira, utilizando esse termo, espiritismo kardecista ou espírita kardecista, eles estão equivocados. Às vezes eu pergunto para alguns e eles dão a desculpa, não, é para não confundir com outras doutrinas que usam o nome do espiritismo. Meu irmão, não precisa disso. Eles, ou os outros é que estão errados. A nossa doutrina é doutrina espírita, ok? Vamos fazer o que a gente está fazendo aqui, né, Brito? Esclarecer e não fazer o errado para não misturar. Não é verdade? Exatamente. Então, vamos resumidamente. A grande importância de Kardec foi de organizar, codificar a doutrina que era dos espíritos. Entendo, naquela época, 1800 lá vai fumaça, os espíritos começaram a mandar suas mensagens através de diversos médios no mundo, e Kardec mandava essas perguntas aos 4 cantos do mundo, e retornavam as respostas. Então, daí, como o Brito bem falou, da ciência espírita de observação, ele pegava essas questões e estudava todas as respostas, e conforme pela amostragem, essa daqui é a resposta correta, e assim foi. Então imagine a quantidade de trabalho, a quantidade de material que ele precisou para poder fazer essas, só um livro, 1019 questões, né? E assim todas as outras obras, porque não foi criação dele, ele apenas organizou, a pessoa preparada para isso, mas, de fato, a doutrina é dos espíritos, certo? Mais alguma coisa, Brito, para a gente encerrar essa parte? Eu só queria lembrar aos nossos ouvintes, a quem está nos assistindo, que Allan Kardec, ele foi preparado na espiritualidade para desenvolver esse trabalho aqui no mundo físico. Então ele tinha todo um auxílio, uma plede de espíritos benfeitores, superiores, lhe auxiliando para que ele pudesse levar essa missão com êxito até o final. E isso é maravilhoso, a gente saber que nós temos sempre irmãos do outro lado nos auxiliando. Com certeza. Bem, vamos fazer uma pequena pausa para a gente escutar uma música. Vamos de Boa Semente, do grupo Sintonia, um shotzinho especial aqui para o nosso convidado que é chegado. E retornamos já para a gente poder comentar sobre cada uma das obras básicas da doutrina. É já, rapidinho. Se pôs a semear por todos os lugares onde andou, com a semente de paz e bem, pra fazer na terra o que há no além. Com a semente de paz e bem, pra fazer na terra o que há no além. Enquanto percorria a longa estrada, sementes se perderam pelo chão. Com a semente que o mal levou, pois não preparou seu coração. Boa semente que o mal levou, pois não preparou seu coração. Semente que caiu
mas ao nascer não resistiu. Boa semente que o sol queimou, porque a raiz nunca existiu. Boa semente que o sol queimou, porque a raiz nunca existiu. Passei a vida inteira a semear, mas aprendi que só vai germinar se no solo que eu plantar também puder crescer raiz. Passei a vida inteira a semear, mas aprendi que só vai germinar se no solo que eu plantar também puder crescer raiz. O nobre lavrador não desistiu, em meio aos espinhos semeou boa semente, mas não vingou. Na ilusão do mundo se afogou, boa semente, mas não vingou. Na ilusão do mundo se afogou, de tanto procurar ele encontrou um solo rico e fértil pra plantar boa semente de amor e luz. Seu fruto é o exemplo de Jesus, boa semente de amor e luz. Seu fruto é o exemplo de Jesus, o lavrador que sai a semear lições que o Evangelho ensinou. Boa semente só vai servir se quem plantou também souber seguir. Boa semente só vai servir se quem plantou também souber seguir. Passei a vida inteira a semear, mas aprendi que só vai germinar se no solo que eu plantar também puder crescer raiz. Passei a vida inteira a semear, mas aprendi que só vai germinar se no solo que eu plantar também puder crescer raiz. Estamos de volta, depois de ouvir o shot, e vamos dar continuidade a esse nosso bate-papo sobre as obras básicas da doutrina espírita. No bloco anterior, a gente enumerou cada uma, falou um pouco sobre Kardec, da importância dele na doutrina, e agora sim, Brito, vamos falar um pouquinho de cada obra. Começando pela primeira, que foi o Livro dos Espíritos. O que o amigo que pegar esse livro vai encontrar, Brito? Esse livro, né, dentre as 5 obras que compõem a codificação espírita, este é o primeiro, tá? Então nós vimos nele os princípios da doutrina espírita, a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura, o porvir da humanidade, tudo isso segundo os ensinos dados pelos espíritos, com o concurso, é bom que se diga, de diversos médiuns recebidos, né, e coordenados por Allan Kardec. E esses diversos médiuns, como você mesmo já falou, André, estavam em todas as partes. Não foi só um médium, 2, 3, mas muitos médiuns que contribuíram para a vinda da doutrina espírita. Então esse aqui é o Livro dos Espíritos, que eu aconselho você a ler de maneira profunda, pesquisando, estudando de maneira contínua. Quanto mais a gente estuda, mais a gente precisa estudar novamente. Ele é um livro de perguntas e respostas, então, e bem detalhado, que aí o amigo, quando começar a ler, vai ver que às vezes, não, mas a pergunta foi meio que respondida na anterior. Mas, como cientista, ele queria deixar a coisa bem redondinha, bem detalhada, então ele dá aquela esmiuçada, ele dá aquela perseguida mesmo, para poder extrair a verdade e não restar nenhuma sombra de dúvidas do assunto que ele está abordando ali. Ele é dividido em 3 partes, o mundo... 4 partes. 4 partes, né, Brito? São 4 livros, são 4 livros, e a primeira parte que a gente vai verificar aqui
que a primeira parte vai falando das causas primeiras, tá? As causas primárias ou causas primeiras. O segundo livro, que é a segunda parte, vem falando sobre o mundo espírita ou dos espíritos. A terceira parte vai apresentar as leis morais e a quarta parte vem falando sobre as esperanças e consolações. Como a Andrea falou, cada um está com perguntas de Kardec, resposta dos espíritos e comentário, quando assim for necessário, de Allan Kardec. Inclusive, as leis morais a gente utiliza muito em palestras, às vezes se algum amigo for ouvir programas anteriores, a gente vai falar, lei de reprodução, lei do trabalho, são essas leis que estão contidas nesse livro. Certo, Exatamente. Brito? Certíssimo. Certo, então vamos para a segunda, que Muito é bem. o livro dos médiuns. Que, inclusive, no começo ele fala que é uma sequência, né, na apresentação do livro, uma sequência do livro. É isso que eu vou falar agora. Esse livro, ele tem origem na segunda parte do livro dos Espíritos, que é a vida dos Espíritos, a vida no mundo espiritual. Então, esse livro é todo o conteúdo do livro dos Espíritos aprofundado, tá? Então, ele é chamado assim também livro dos médiuns ou guia dos médiuns e dos evocadores. Ele contém um ensino especial dos Espíritos sobre a teoria de todos os gêneros de manifestações. Ele contém os meios de comunicação, como o invisível, o desenvolvimento da mediunidade, as dificuldades e os tropeços que se podem encontrar na prática do Espiritismo. Inclusive, nós temos no nosso Web Rádio Divulgar, nós temos um programa que é Estudando o Livro dos Médiuns. Acompanhe, né? Sim. No finalzinho a gente vai falar desses programas que Exato. A gente tem sobre as obras básicas. Mais alguma coisa dos livros dos médiuns? Muito importante. Agora, em janeiro, uma campanha da FEB e a FEMAC, que é a Federação Espírita do Brasil, e a Federação Espírita do Maranhão, estão em campanha para o aniversário de 160 anos da obra, do lançamento do livro dos médiuns. Exato, isso é bom porque a gente vai aprender a conhecer melhor, saber como estudar o livro dos médiuns. Uma obra extremamente importante, porque aí é o espiritismo prático, é o trabalho mediúnico, que toda casa espírita que tem esse trabalho de reunião mediúnica tem que se basear, tem que seguir o que está no livro dos médiuns. Ele, como o Brito falou, é o guia dos experimentadores e evocadores. Então, é uma maneira segura de exercer a mediunidade. O espiritismo prático é seguindo o que está contido no livro dos médiuns. Pois é, e se você tem dúvidas sobre mediunidade ou o que é médium, é bom ler esse livro. Lá você vai ficar conhecendo tudo sobre mediunidade. Sim. E aí, a gente dando sequência, para daqui a pouco a gente fazer um intervalo, o Brito toma uma água, a gente vai falar do Evangelho segundo o Espiritismo. Muito bem. O Evangelho segundo o Espiritismo ele foi publicado por Allan Kardec em 1864. E este evangelho ele traz as explicações das máximas morais de Jesus. E isso em concordância com o Espiritismo e as suas aplicações às diversas circunstâncias da vida. Aqui você tem os ensinamentos de Jesus com a explicação dos espíritos superiores. E outro dia André me contava uma historinha. André, você pode contar aquela história do evangelho? Eu achei interessante. Quem sabe o nosso ouvinte vai se interessar por essa história. Filho, o que não falta é história. Mas qual delas? Aquela que você deixou lá, o livro do Evangelho que a moça deu para você. Tá. A gente, nas nossas reuniões, a gente faz o Evangelho para o grupo. Eu contei para o pessoal que uma senhora que ela ganhou há uns 3, 4 anos um Evangelho de uma pessoa amiga. E ela nunca tocou no livro. Então, ela soube que eu era espírita e ela me chamou, disse que tinha um presente para me dar e disse, tá bem ali na estante. Aí eu fiquei, ela ali naquela sacolinha. A sacola totalmente empoeirada, gente. Toda, assim, que ninguém triscava há muito tempo. E mexi, tirei, era um evangelho. Ela,
mas você não é espírita? Eu lhe disse, a senhora nunca folheou? Ela, não, eu disse, mas aqui tem tudo que a senhora conhece, porque ela é uma senhora muito católica, da igreja há muitos anos e tal. Toda semana faz na casa dela o terço. Aí eu abri Consolador Prometido e li, né? Bem-aventurados, tal. Aí ela, vinde a mim, todos vós que sofreis. E fui lendo, e ela, Aí eu li mais um, ela, disse, tá vendo? Tudo isso aqui a senhora sabe. E a senhora nunca abriu, porque ela, minha filha, por que não? Tá bom. Mas olha, deixa eu ler mais um trechinho com a senhora. E comecei a ler uns trechinhos. Ela, nossa, que bonito, que maravilha, minha filha. É verdade. Bem, ela disse, não, leve o livro, de presente para você. Eu disse, tá certo. Mas numa próxima oportunidade, aí eu volto para ler mais um pedacinho para a senhora. Ela, tá bom, pode vir ler para mim. Então, assim, a pessoa, você vê, ela nunca triscou no livro, com medo do livro, gente. Isso, André, me faz lembrar quantas e quantas pessoas não se pronunciam a respeito do Espiritismo sem nunca ter aberto um livro que fale sobre doutrina espírita, nenhum livro das obras básicas. E, às vezes, recebem informações equivocadas, maldosas de outros, e aí elas simplesmente transmitem. E não conseguem abrir um livro desse que está, como você falou, está há não sei quantos anos na estante dela para poder conhecer, né? Quanta coisa boa tem. Partindo até do próprio ensinamento de Jesus, que ele nos disse, conhecereis a verdade vos libertará. É isso, às vezes a gente fica preso em achismo, porque alguém me disse, e não busca saber o que de fato é, e fica preso, e fica ali limitado. E quando você busca saber as coisas, é um véu que é descortinado, o seu horizonte se amplia, e você fica sabendo, inclusive, para não querer. Meu marido costuma dizer, a minha filha não gosta de comer tal coisa. Você comeu? Não. Então como é que você vai dizer que não gosta se não comeu? Coma, que aí se você não gostar, realmente eu não gostei do sabor. Pois então, pronto, a partir de hoje você pode realmente dizer que você não gosta. Porque se você nunca comeu, se você nunca viu, se você nunca leu de fato, como é que você vai poder emitir opinião de qualquer coisa? Então a gente tem que realmente buscar saber para realmente descortinar o véu da ignorância. Se você, de conhecimento causa, poder emitir uma opinião. Exatamente, opinião. Isso me faz lembrar, às vezes as pessoas me perguntam, eu já ouvi várias perguntas a respeito disso. A pessoa diz assim, Brito, tu frequenta espiritismo de mesa branca, é? Aí eu disse, rapaz, tu sabe que eu nem prestei atenção que a mesa lá está coberta com uma toalha, mas eu vou suspender para ver se a mesa é branca, se ela é pintada, se ela é envernizada. Aí eu começo a rir. Aí a pessoa até começa a rir também. Não é isso, meu. É porque eu vejo dizer, meu irmão, não existe espiritismo de mesa branca, amarela, preta, negra. Não existe isso. Existe doutrina espírita, uma doutrina de tríplice aspecto, que tem a intenção, o objetivo de fazer com que a gente aperfeiçoe, a gente se reforme moralmente, a gente evolua, progrida moralmente e um dia seja perfeito, como Jesus nos falou. É isso que o Espiritismo pede para nós, que a gente se aperfeiçoe moralmente, faça a nossa reforma íntima. Aí a pessoa fica assim, mas lá vocês não batem um tamborzinho? Eu digo, até agora não, mas a gente está até pensando em criar um grupo musical. Pois é, por isso dessa nossa proposta, dessa série de programas com conceitos básicos e realmente esse tipo que às vezes a gente pensa, não, todo mundo sabe, pior que não, né? Então foi esse nosso real intuito de fazer esse tipo de programação. Mas agora a gente vai dar um breve intervalo, vamos ouvir Gaivota com a banda Elas e já a gente volta.
coragem faz nascer alicerce da fortaleza no coração a se erguer. Gaivota que vem me leva, que me ensina como andar. Quando o medo desafia, vem me faz continuar. Oh, gaivota, o que mais quero é te ver voar. O teu voo certeiro me traz forças pra lutar. Oh, gaivota, tu vens do ninho da razão. És a fé que me suporta, minha luz na escuridão. Gaivota da asa branca, que a coragem faz nascer alicerce da fortaleza no coração a se erguer. Gaivota que vem me leva, que me ensina como andar. Quando o medo desafia, vem me faz continuar. Oh, gaivota, o que mais quero é te ver voar. O teu voo certeiro me traz forças pra lutar. Oh, gaivota, tu vens do ninho da razão. És a fé que me suporta, minha luz na escuridão. Oh, gaivota, o que mais quero é te ver voar. O teu voo certeiro me traz forças pra lutar. Oh, gaivota, tu vens do ninho da razão. És a fé que me suporta, minha luz na escuridão. Após essa bela música, a gente dá uma relaxada, vamos voltar a estudar, meu povo, conhecer, saber de fato das coisas para que a gente possa trilhar um caminho seguro. E dando sequência, que a gente falou no bloco anterior das 3 primeiras obras, vamos lá, Brito, a nossa quarta. Essa daí até o nome, se o povo tinha medo do Evangelho e desse, que é o Céu e o Inferno. Esse livro é interessante, porque esse livro ele é desenvolvido da 4ª parte de um livro dos Espíritos, que são das esperanças e consolações. Esse livro, que é chamado Céu e Inferno, ou a Justiça Divina, segundo o Espiritismo, ele foi publicado em 1865 e ele apresenta um estudo comparado das doutrinas sobre a passagem da vida corporal à vida espiritual. Ele fala sobre as penalidades, sobre as recompensas futuras, sobre os anjos e demônios, sobre as penas, e ele traz numerosos exemplos acerca da situação real do espírito durante e depois da morte. Então tem muitos depoimentos aqui de espíritos, né, falando da situação real deles no mundo espiritual, seja antes ou depois da morte. Então é um livro que a pessoa não precisa ter medo, muito pelo contrário, é um livro que vem explicando tantas coisas que talvez evite para você esse inferno que você vive, mas é um inferno interior, viu, gente? Não é um inferno, um lugar circunscrito, que isso não existe, não. Existe esse inferno que a gente vive todo dia por causa das nossas próprias escolhas mal feitas, ok? Então, este é o livro Céu e Inferno, que é o 4º livro da codificação espírita. Certo.
E, não menos importante, a quinta obra, a Gênese. Exatamente. Essa aqui é a Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo, tá? E ela foi publicada em 1868 e ela traz a doutrina espírita como resultado do ensino coletivo e concordante dos espíritos, ok? Então havia uma unidade, uma concordância. Então a ciência, nesse livro, ela é chamada a constituir a Gênese de acordo com as leis da natureza. Deus, neste livro, prova a grandeza, o seu poder pela imutabilidade das suas leis e não pela abrogação delas. Para Deus, aqui explica nesse livro, o passado e o futuro são presentes. Este livro, gente, é interessante, porque você vê que o livro dos médiuns foi tirado da segunda parte do livro dos Espíritos. O livro Evangelho, da terceira parte, suas leis morais. O livro Céu e Inferno, da quarta parte, das Esperanças e Consolações. E esse livro, que é o último, ele foi tirado da primeira parte do livro dos Espíritos. Então aqui você vai encontrar uma explicação, e tem muita ciência aqui nesse livro. Você vai ver os caracteres da revelação espírita, você vai ver uma série de situações sobre fluidos, princípio vital, você vai ver a questão que eu acho muito interessante, que é a Gênese, né? A formação dos mundos. A formação dos mundos, as revoluções que houve no globo terrestre. Então, é um livro maravilhoso. Agora tem que ser estudado de maneira tranquila e calma, pesquisando junto com as outras obras, porque não é fácil você estudar o livro da Gênese sozinho. Você tem que estudar o livro da Gênese e ir pesquisando em outras obras para você entender os termos que são colocados aqui. Porque como ele é um livro bastante científico, né, vai exigir um pouco de biologia, de química, também de física. Digo, André, eu sempre falo que quem estuda a doutrina espírita só tem a ganhar. Porque quando nós começamos a estudar a doutrina espírita, nós praticamente somos obrigados a estudar bastante, ler o significado das palavras no dicionário, nós somos obrigados a estudar biologia, química, física. Quem quer estudar mediunidade, quem é médium, estuda anatomia para poder saber onde é que estão os pontos, os centros de força, os chakras, onde é que está situado no corpo físico, no perispírito. Então, você está sempre estudando, sempre aprendendo. Então, ele abre um leque que faz com que a gente evolua tanto intelectualmente como moralmente. Exatamente. É o famoso estudar e estudar-se. Né? Todo esse material para justamente balizar o estudar-se. Então, meus amigos, essas são as 5 obras básicas da doutrina espírita, que é a maneira segura da gente entender a doutrina, como a gente falou, base, né? É a rocha onde é construída a base da doutrina espírita, e a partir desse estudo é que a gente pode, sim, abrir outros voos, estudar outras obras, para que a gente tenha o crivo da razão, a gente peneirar o conteúdo que está sendo lido, se aquilo é de fato doutrina espírita ou não, porque muitas obras mediúnicas são avisando o espírito. A gente não vai dizer, isso aqui é a doutrina espírita. Com o conhecimento das obras básicas, você pode dizer sim, o que essa obra está me fornecendo está de acordo com a doutrina ou não, é a visão só puramente do espírito, que como nós está em processo de evolução. Né? Exatamente, André. E se você não estudar as obras básicas, para você ter um alicerce, você fortalecer o seu conhecimento, você pode engolir qualquer coisa como sendo espírita. Então você tem sempre que analisar as obras que você conhece dentro do movimento espírita, que são obras psicografadas de vários médiuns que tem por aí. Muitas delas são destrinchando, ou melhor, explicando coisas da doutrina, e você tem que saber se ele está falando certo ou errado. A gente tem que se balizar. Eu sempre digo, as pessoas gostam de ler romance. Gente, eu não tenho nada contra romance, é bom. O romance é maravilhoso, eu gosto de uma bela história. Mas o conteúdo da doutrina espírita está nas obras básicas. É nela que você aprende doutrina espírita. Exatamente.
Às vezes as pessoas realmente também, quando falaste de romance, ficam, né, tu leu tal? Não. Leu tal? Não. Leu tal? Não. Não. Disse, olha, desculpa, eu tenho uma dificuldade com romance. Eu sou muito mais de estudo, essa leitura fugaz eu fico mais em noticiário, mas romance realmente são pouquíssimos o que eu li. Agora, quantas vezes eu estudei as obras básicas? Foram bastante, porque, gente, outra informação, não é só uma vezinha, não é só uma lidinha, não. Você vai, parece que, né, Brito? Cada vez que a gente lê mais, é uma vírgula a mais que a gente percebe, até mesmo no nosso momento. Né? Às vezes a gente não consegue entender direito, e numa outra oportunidade você entende melhor, e aí às vezes você liga, gente, eu vi isso tal época, entendi de outra forma, mas não, o certo é isso aqui mesmo. Então, enfim, são N vezes que a gente vai estudar essas obras para a gente poder realmente criar um roteiro seguro na nossa caminhada. Pois é, André, mas eu particularmente eu gosto de um bom romance. Tanto faz ser psicografado como romance dos nossos escritores, que tem bons escritores aqui na Terra. Eu gosto, é bom ler um romance de vez em quando, mas não confundo nem misturo as coisas. Sim. Doutrina Espírita eu aprendo nas obras básicas e nas outras obras de Allan Kardec, e assim também de vários autores, Herculano Pires, Camilo Flammarion, e outros. Então, tem tantos clássicos que tem aí, depois de Kardec, que vieram dar sua contribuição, e hoje também, tantos outros irmãos dando sua contribuição. E Kardec diz que a doutrina é evolutiva, a doutrina, ela não é a doutrina, não está estanque, parada. Kardec não fez isso, está aqui, está pronto, nada tem mais a dizer, não é assim. A gente tem que abrir como a gente está falando, compreender isso. Ela é a base, né? Esses livros são a base, e não quer dizer que você vai se encerrar nelas, não, você tem que sim buscar, até mesmo porque tem coisas atuais que não teve como ter sido visto naquela época, então a gente tem que realmente buscar seguir. André, é bom a gente sempre frisar, e o ouvinte que está ligado no programa, saber que Allan Kardec, ele aconselha, inclusive ele tem uma bibliografia, que nós temos que ler de tudo, nós temos que ler os livros espíritas, mas os livros que falam contra o espiritismo, tá entendendo? Nós temos que ler todas as obras. Nós não podemos, por exemplo, se alguém quiser que eu fale, entender sobre o Islã, sobre a religião muçulmana, sobre a religião judaica, sobre o hinduísmo, eu tenho que estudar alguma coisa deles para poder saber o que é. Então eu não posso falar sobre catolicismo, sobre o protestantismo, sobre o hinduísmo, se eu não conhecer. E eu preciso conhecer até para saber, tá entendendo? Para poder compreender e manter uma conversa, pelo menos num certo nível, das outras pessoas. E é isso que eu não encontro naqueles que vêm falar de espiritismo, que não são espíritas. Exatamente. E Brito, agora faço o convite para os nossos ouvintes, porque o Brito tem 2 programas na web rádio divulgar.net. Um deles é sobre as obras básicas. Fale para nós. Exatamente. Mas, antes, eu não sei se você vai tocar, eu gostaria de falar, gente, que além das obras básicas, Kardec também escreveu outras coisas, tá? Sim. Nós temos, por exemplo, você vai falar depois, né? Tá certo. Então, eu não vou adiantar, mas eu vou fazer o convite. Olha, nós temos um programa que, por enquanto, ele está sendo feito só na web rádio divulgar.net, mas breve ele vai estar também no YouTube, tá? Hoje, nós já começamos a trabalhar isso com o Espiritismo em Verso e Prosa, que é outro programa que nós temos também na web rádio, e hoje nós já colocamos ele com o vídeo para que seja transmitido também, as pessoas assistam pelo YouTube. Já mandei hoje para a edição. Então, eu ótimo, era uma reclamação minha. Eu convido vocês para ficarem ligados, dia de segunda-feira, às 20 horas, no programa Aprendendo com o Livro dos Espíritos. Olha, a gente fala de uma maneira simples, fácil, a gente procura levar o estudo com leveza. Primeiro porque o estudo do espiritismo não pode ser de maneira formal, acadêmica, tem que ser de uma maneira leve. E você tem que estudar porque você gosta, porque você quer, não porque você é obrigado. Então a gente faz ele com bastante leveza, com suavidade, para não cansar o nosso ouvinte e ele ficar curioso e buscar na fonte e aprofundar o seu estudo. E depois, também no sábado às 16 horas,
nós temos o Espiritismo em Verso e Prosa. Lá a gente apresenta a mensagem espírita em forma de poema e depois em forma de prosa, aí verso e prosa. A gente faz um poema ou um soneto e depois a gente explica, leva a mensagem espírita em prosa para que você possa compreender como foi feito aquele poema, ok? É a mensagem espírita de forma poética, tocando o seu coração com a sua permissão. Isso, então a gente tem a segunda-feira, às segundas, às 20 horas, o Aprendendo com o Livro dos Espíritos, que é a primeira obra, com o Brito, e na terça nós temos também às 20 horas, com a Claudete, o Estudando o Livro dos Médiuns. O grupo divulgado, a doutrina espírita já está providenciando lá na nossa cozinha, o próximo, que vai ser o Evangelho, e dando sequência até a gente ter todas as obras básicas no nossa grade de programação. Esses programas do Brito, sobre o Livro dos Espíritos, estão os links dos áudios lá na web rádio, e da Claudete, tanto o link dos vídeos para poder direcionar ao YouTube, para aquele que não conseguir escutar na hora que está saindo na programação. E como o Brito falou, Kardec não só fez essas obras espíritas, não, tem mais. Inclusive, eu gostaria de falar com o Brito, outras que são muito usadas, são muito divulgadas, que são também muito importantes. O que é o Espiritismo, que é um livro até fininho, ele foi lançado entre o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns. Tem a Revista Espírita, que se não me engano são 12, não é isso, Brito? A coleção é de 12, né? Ela foi publicada de 1858 até 1869. Sim, é bastante vasta a coleção da Revista Espírita. Tem as obras póstumas, que foi lançada depois do desencarne de Kardec. E, pelo tempo, a gente vai dar uma limitada, e eu gostaria de falar com o Brito sobre o que é o Espiritismo, porque eu, particularmente, gosto muito. Ele é bastante elucidativo. Inclusive, quando alguém está começando, eu digo, começa por esse aqui, pelo que é o Espiritismo, que já vai te explicar muita coisa, aí você parte para o Livro dos Espíritos. Tu também gosta dele assim, Brito? Eu gosto porque ele é uma obra que foi pensada e feita por Allan Kardec justamente para aquelas pessoas que estavam iniciando, tá entendendo? Inclusive, é bom que a gente não misture as coisas, porque esse livro, apesar do nome ser O que é o Espiritismo, ele não é uma obra básica. Alguns até não dizem nem livro, dizem que é uma brochura, porque foi um resumo que Allan Kardec fez com as noções dos princípios da doutrina espírita. Kardec sentiu a necessidade de publicar uma obra resumida, fácil de ser lida. Então ela é um resumo. E sendo um resumo, ela não pode ser considerada obra básica. Tá? Agora, ela é muito importante para todos que desejam iniciar o estudo do Espiritismo. Porque você já tem o apanhado ali, e quando você for adentrar no Livro dos Espíritos, já você vai entender de maneira melhor, já vai ser mais fácil para você estudar, tá ok? Então, Oi. Pois, Brito, com essa tua fala, tu já respondeu uma pergunta que eu ia te fazer, que me ocorreu. Porque assim, eu sempre ficava me perguntando, mas também não fui atrás. Por que o que é o Espiritismo não era uma obra básica, já que ela explica tanto? Mas aí, com essa tua fala, tu disse, ela é um resumo. E a todas as obras básicas, o seu principal, vamos dizer assim, fundamento de cada uma delas é que elas são aprofundadas, são estudos profundos, são estudos assim detalhados, que então por isso que ela não seria também uma obra básica. Tá vendo como é bom a gente escutar assim, gente grande? Agora sim, eu te interrompi. Não, eu queria até dizer que inclusive tem na citação de Kardec a respeito do livro que é o Espiritismo, lá no início logo do livro, que ele diz assim, olha, as pessoas que só têm conhecimento superficial do Espiritismo são naturalmente inclinadas a formular certas questões, cuja solução podiam, sem dúvida, encontrar em um estudo mais aprofundado dele. Porém, o tempo e muitas vezes a vontade lhes faltam para se entregarem a observações seguidas. Então, antes de empreender essa tarefa,
muitos desejam saber, pelo menos, do que se trata e se vale a pena ocupar-se com tal coisa. Olha como Kardec é inteligente, né? Por isso, diz ele, achamos útil apresentar resumidamente as respostas a algumas das principais perguntas que nos são diariamente dirigidas. Então, por isso, ele fez um resumo da doutrina espírita e colocou o nome, o que é o Espiritismo. E se tem para uma muitos coisa... para muitos não é nem um livro, viu, André? Para muitos não é nem um livro, é uma brochura. E até comparado com os outros, ele é muito menor. Bem, gente, se tem uma coisa que é cruel neste mundo é o tempo. E nosso tempo já se foi. Foi um grande prazer a gente trabalhar esses temas com o Brito. Futuramente vamos realmente aprofundar com as questões de cada obra. Como a gente falou, a ideia principal é dar um norte, dar uma explicação básica do que cada uma fala, para vocês já perceberem e desmistificarem, não ficarem como essa minha amiga senhorinha que com medo de pegar no livro, né? Então, foi um grande prazer, Brito, até uma próxima oportunidade que a gente possa estar junto, levando a mensagem. Eu que agradeço e queria reforçar a todos que estão ligados no programa para que busquem estudar a doutrina espírita pelas obras básicas. Não se engane, para você falar com conhecimento de causa de qualquer assunto, você tem que estudar aquele assunto profundamente, tá? Então, comece, como Kardec diz, pelo livro que é o Espiritismo, e depois aprofunde o seu conhecimento nas 5 obras básicas. Eu penso e peço também agora para a minha amiga André que ela faça um programa de cada obra básica, que vai ser com certeza maravilhoso. Como a gente disse, a gente está nas noções básicas e depois a gente vai aprofundar. Então, amigo, se você, para estudar a doutrina espírita, todo centro tem o estudo sistematizado da doutrina espírita, que é o ESD, que é um estudo básico. Comece pelas obras básicas, vamos fazer programas futuros falando da importância de por que seguir a sequência, a gente até já percebeu, cada um referente a uma parte do livro dos Espíritos, e é isso, até uma próxima oportunidade, aqui na Web Rádio Divulgar.net, no programa O que é o Espiritismo, e que a paz do Cristo fique com todos. Fique com a nossa programação musical, que tem muita coisa boa vindo por aí. Até mais. Você ouviu o que é o Espiritismo? Eu não tenho